Opa, eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse aqui é o Finalmente Residente, o podcast onde a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições aqui de São Paulo. E a ideia aqui é bem simples e clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica, o que é bom, o que é ruim, perrengue, quais são as histórias mais engraçadas. E a gente vai falar também sobre... carreira, não é não, John? Bora. Quais que são as possibilidades de trabalho, quanto que ganha um especialista daquela área, porque é isso que a gente quer saber no final do dia. É 20, é 50, é 100 mil reais? Então, cola aqui no episódio pra você descobrir. Bora? Bora! E aí, John? Quanto tempo? E Como aí? você tá? Tô bem. Bom? 10? Pode fazer isso, produção? Dá então, pra maravilha, levantar dá aqui pra pra bater, galera? não vou surdecer ninguém no fone aí de ouvido, não. Fala, galera. Ai, eu tô muito feliz com esse episódio, na moral, eu tava esperando muito esse episódio. Até porque a nossa convidada desmarcou o quê? 6 vezes? Eu Por também aí. tava. Por aí, do nada. Ela tá olhando pra gente aqui com uma cara de what the fuck. Pode se manifestar, Júlia? Pode mostrar sua revolta? Fala aí. É fake news. É fake. Só isso que tem pra dizer. Querem me... A concorrência que quer me... Quer me derrubar. Quer me É derrubar. isso, Quer é me isso. derrubar. Sabe por que eu tô empolgada hoje? Por quê? Porque hoje é a área... Eu não sei se eu falo que eu desisti, que eu escolhi 2 vezes, eu não sei, né, qual foi a minha relação com a pediatria. O fato é que eu voltei pra ela depois de quase ter desistido pra neurologia. E hoje a gente vai falar justamente sobre ela. Não, Júlia, fala aí sobre a sua maravilhosa especialidade. Pede! Manda ver. E Você aí, apresenta, né? moçadinha? Então, tava esperando tu me dizer o que fazer, né, dona Joana? Desculpa, a gente já começou Puts, combinado, né? Pode se já apresentar, meu começaram bem. animados. O que dizer a meu respeito? Bom, Pode começar com o nome. tá bom. Tá boa. É, Onde você formou, da onde você veio. tá bom, tá bom. Boa. Me segura porque eu tendo a falar um pouco demais, tá? Então, se eu passar do ponto, por favor, me chame a atenção. Pode deixar. Tá? Bom, gente, pra quem não me conhece ou não lembra de mim, como eu sempre falo nas nossas aulas, o meu nome é Júlia, eu sou natural e não procedente, apenas natural de Gramado, no Rio Grande do Sul. Fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, assim como o nosso queridíssimo John e metade desta firma. Eu não entendo isso. É um grau de protecionismo. Nunca vi bairristas. Não, o que não dá pra entender é por que diabos a pessoa saiu de Florianópolis? Essa é a pergunta que não quer calar, entendeu? Verdade. Isso é uma boa pergunta. Eu um posso bom ponto pra responder. gente falar aqui no podcast. hein? Posso responder. Calma. A gente Mas deixa vamos pra chegar depois. lá. Isso. Para. No final do episódio, a Júlia vai Vou responder dar por que essa que a galera resposta. sai de Floripa e vem pra São Paulo. Claramente a gente tava com saudade de gravar podcast. A empolgação tá grande. Tadinho. Então, formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois de formada, vim pra Unicamp fazer pediatria. Como a outra metade desse... Como a outra... então, assim, eu acho que eu sou a pessoa mais representada pelos médicos da empresa, Um clichê, entendeu? né? O Eu achei grandíssimo clichê. Eu achei genérico. Também achei. Mas o que dizer, né? A gente se protege do jeito que dá, É né? isto. Depois de pediatria, ainda fiz cardiologia pediátrica, ecocardiografia pediátrica, mestrado em saúde da criança e do adolescente, tudo na Unicamp. E tudo isso com 22 anos. Com uma pele de 22 anos, talvez. É No entanto, isso. os cabelos brancos denunciam uma idade muito maior, mas tá tudo certo. Você é loura, dá pra esconder. Ô, É Ju, isso, manda. maravilhosa, assim, a gente cortou aqui, você tá ouvindo uma edição cortada, porque o currículo dela era muito maior do que isso, a gente botou só uma partezinha, ferrada, Júlia. Conta pra gente por que pediatria. Vamos começar. Tá, Da onde veio isso? essa é a pergunta mais difícil de responder, na verdade, porque a Joana e o John já conhecem essa história e todo mundo que me conhece também conhece, mas eu acho que é uma história que vale contar, porque como a gente estava comentando aqui antes, se tu acha que a tua especialidade é pediatria, muito provavelmente tu tá pensando errado, entendeu? Repense. Repense. Tire suas conclusões depois desse episódio. Isso, Ouça até o exato. final. Escute até o final e repense as suas ideias aí, porque eu acho que qualquer pessoa que me conhecia antes de entrar na faculdade, ao longo da faculdade, ou mesmo que me conheceu na residência, se me olha e me vê fazendo qualquer coisa, pensa, puta, a última coisa que essa nega aí vai fazer é pediatria. Porque o fenótipo que a gente imagina de um pediatra, que é aquela pessoa calma, que fala devagar, baixinho, que tem jeitos delicados e Fofa. que, paciente, não sei o que. Harmoniosa. Exato, entendeu?
assim, paciente é a grande palavra que eu quero dizer, entendeu? Um feng shui, né, assim, do Isso, pediatra. aquela pessoa que traz calma e tranquilidade pro ambiente. Assim, definitivamente essa pessoa não sou eu. Você acha que é a Júlia, John? Olha, A despeito das aparências, eu achei que ela ia botar, sou eu, e eu ia falar, meu Deus, vamos lá. Primeira louca. pergunta já tá mentindo demais. assim. Alguém errou. Só que não é entrevista da residência, pode tá falar a bom, verdade. pode falar a verdade? Pode Beleza. falar a verdade. Na residência, minha história foi bem diferente. Oh. Na entrevista. Mas aí, o que acontece? Eu entrei na faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Na verdade, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não fazia a menor ideia do que um médico fazia na vida real. Porque eu não tenho nenhum médico na minha família. O meu contato máximo com o médico era com o meu pediatra. Que, tudo bem, é uma referência absurda, assim, de o que é um médico. E talvez tenha me direcionado um pouco nesse sentido. Mas eu achava que ser médico era alguma coisa entre a vida desse brother, que era um pediatra de uma cidade pequena, e que a minha mãe me levava na casa dele quando eu convulsionava, tipo, coisas desse nível, assim. Ou ER, ou House, assim, entendeu? Que era o que eu assistia na TV e achava baita. E aí foi isso que me fez, tipo assim, não tem uma história bonita, puta, morri quase quando eu era criança, deixa eu ser médica, nada a ver. Mas tu és gaúcha, guria? Não, nada. Mas, É baita. Baita. E aí, o que aconteceu? Daí decidi que eu ia fazer medicina, perrengue, passar no vestibular, todo aquele rolê que Joana e John não devem ter passado, né? Que só quem é meio tanso passa, mas todo mundo vive isso. Então, Brasil. Onde surgiu isso, gente? Né? O inferno que foi o E vestibular. é isso, o vestibular é um inferno pra É todo mundo. isso. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Eu demorei um pouquinho, mas é isso, né? Passamos no vestibular, passei na UFSC, graças a Deus. E aí, eu não sabia de fato o que era. Eu pensei em tudo durante a faculdade. No começo eu achei que eu ia fazer neurocirurgia, assim, entendeu? Tipo, eu achava que... e a gente tem umas ideias quando a gente entra na faculdade do que é mais Total. foda, do que é mais... o que eu vou me consagrar. E aí, ao longo da faculdade eu fui desenvolvendo uma ideia de que eu queria uma especialidade clínica. Que a clínica era a coisa que mais me encantava, assim, o diagnóstico, a propedêutica, é isso que me... sei lá, que me fazia ter vontade de estudar. Ao longo da faculdade, eu fui me direcionando para clínica médica, neurologia, não sei o quê. E aí, quando eu tava no 3º ano, rolou a possibilidade de eu fazer um estágio no exterior. E aí, eu fui para os Estados Unidos, eu ia fazer neuro. Eu tava animadaça. E aí, deu tudo errado no meu estágio. Eu já estava nos Estados Unidos, tiveram que trocar o meu estágio para cardiologia pediátrica. Nossa, foi daí. Não teve nada a ver com isso aí, porque eu tava no 3º ano da faculdade. Eu fiquei puta, não queria mais, briguei, não sei o quê. Fui fazer o estágio, terminei o estágio, achei uma especialidade massa. Mas falei, velho, eu nunca vou fazer pediatria, isso aqui não tem nada a ver comigo. Quem é que tem paciência? Tipo assim, criança, mãe. Cara, lidar com a mãe, velho, não tem condição nenhuma. Tá, voltei pro Brasil. E aí, fui fazendo a faculdade, enfim. E daí eu fui entendendo que a pediatria, essa é a minha opinião sobre a pediatria, né? A pediatria é a mãe das clínicas. Não existe clínica maior do que a pediatria. Oi? Sim, John, senhora, fica John. quietinho, John. Aqui você tá minoria, tá? Agora eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica e que é Lá uma vem. piada sobre a pediatria, mas Será? é uma grande verdade. A pediatria também é a especialidade que mais se aproxima da veterinária. Opa! E aí é a grande clínica, entendeu? Porque a queixa não é do paciente. A queixa é do proprietário, ou do tutor, ou da mãe, entendeu? E aí tu tem que descobrir tudo a partir de métodos semiológicos e propedêuticos e tal. Então, Pior tem que isso, enquanto a criança chora! é muito mais Exato, difícil. Não é uma cara. criança quietinha. Exato, exato. Ou você bota o esteto e ela faz humor infinito, se ela for um RN, Isso. ou ela chora. Isso. E aí tu tem que decifrar a ausculta pulmonar naquela inspiração forçada do choro, entendeu? Exatamente. Isso aí é tipo assim, Isso é mágico, é a né? maior clínica, entendeu? É isso. Não existe maior Jones. clínica que a pediatria. Além disso... Vocês estão esquecendo que eu já passei no internato na pediatria, tá? Eu sei que não é tudo isso que vocês estão falando, mas achei bem E a romântico. gente passou no mesmo internato ainda por cima, né, John? O mesmo internato. É. Além disso, tem uma outra coisa na pediatria que é o seguinte, que eu entendi que pra mim era completamente impossível de lidar com um paciente que fosse culpado pela sua própria doença. Então, o adulto que fuma não sei o que tem um câncer. Cara, eu não tenho paciência, entendeu? Então, eu acho que foi uma jornada de autoconhecimento e de muita maturidade eu entender que, na verdade, eu ia fazer pediatria por motivos racionais. Não existe absolutamente nada de mágico nisso também, assim como foi ser médico, Pode entendeu? falar isso no podcast ou O vai quê? ter que cortar? Não, essa... pode precisar cortar.
Pode, a Vocês gente valoriza querem a uma honestidade. história A gente romântica? valoriza a Eu honestidade. posso contar. Me Bora. afoguei quando era criança, Não, tive um não. monte de... É verdade. E daí, Eu puta, também. queria... Olha Me aí, afoguei quando era criança. tá aí. Olha Talvez só, tá explicado, hein? essa seja... Eu também não Você sou que uma se bad afogou fofa. quando criança. Toda criança já se afogou um pouquinho, gente. Pelo amor de Toda Deus. criança. Não, eu Eu afoguei na também. piscina. fiquei um Eu, tempão não, lá embaixo. não. Eu não vou contar a minha história porque vai rodar meia Não, hora galera, no não é porque a podcast, gente tem mas assim, tempo. nada a ver. Mas foi foda. Mas o povo quer saber agora. Tô... Agora- Não, também não, Resume. não. Eu me afoguei dentro de um barco que estava em terra. Oi? E eu fui salva pelo cachorro da família. É isso. Pode rir. Pode. Quem quiser saber mais, É com respeito. Arrasta me pra manda cima. uma DM. Gente do céu. Cara, Ju, voltando aqui. Procede. Voltando. Eu acho que você fez um comentário muito interessante, que eu me identifico e muita gente às vezes larga a pediatria porque acha que não tem o fenótipo ou porque não se identifica com é tudo muito fofinho, ou então às vezes acha na pediatria é tudo normal. Eu já ouvi muito isso dos Não, internos. Na total. pediatria é tudo normal. Isso era uma coisa que me incomodava na pediatria e foi um dos motivos que me fez considerar migrar pra neuro. Eu falava, bicho, não é, tem muita coisa que não Não é é normal. normal, é. A criança tá abaixo do P3, é normal, vai crescer. Bicho, não. A criança deve ser asma. Não, tem uma É que aí, série de outras causas. é que tá a clínica maravilhosa da Exatamente. especialidade, entendeu? Exatamente. É aí que tá o olhar, assim, do cara que realmente curte, que sabe o que tá fazendo, que estuda. Mas pra mim, o que mais pega não é o cara que, tipo, é um escroto e acha que não pode fazer pediatria, não sei o quê. Pra mim, o pior, eu acho que é a pessoa que acha que tá no perfil do pediatra e vai se frustrar, entendeu? Porque é aquela pessoa que, tipo, é boazinha, é não sei o quê, tipo, não tô falando isso de forma pejorativa, eu tô falando isso porque existem muitas pessoas que são assim, entendeu? Que tem esse perfil que é completamente, diametralmente oposto do meu. Nossa. E aí a pessoa acha que ela tem o perfil pra ser pediatra. Aí o cara entra na residência, velho, chega uma parada, e essa pessoa nunca se recupera. Às vezes as pessoas abandonam a medicina por causa disso, sabe? Então isso eu acho que é uma coisa que... Por isso que eu falo que foi uma jornada de autoconhecimento, eu entender que eu podia ser pediatra, porque... Vou falar uma coisa um pouco imbecil, mas eu não tenho... Tipo assim, eu não... Não é uma coisa que me comove fortemente no momento da situação uma emergência com uma criança, entendeu? Eu me sinto completamente preparada para atender, porque eu me desligo completamente de qualquer empatia naquela hora. E isso é uma habilidade. Agora, se tem um adulto passando mal, se é uma pessoa que conversa, eu não tenho a menor condição, entendeu? Olha só. Tipo, se a Normalmente pessoa é o fala... contrário, né? Não, total. É, Tipo, eu é o contrário. meu, Não, mas uma o vez meu eu também, entubei com um adulto cara é na pior. UTI, Nossa. uma criança de 14 anos, que ele falava assim pra mim, não me entuba porque eu não vou voltar. Cara, é tipo, E, sabe? cara, quando eles falam isso, geralmente não volta. Não, esse voltou porque era criança, Que é entendeu? criança, A criança criança sobrevive. volta. Esse aí é o terceiro É isso, motivo. é A isso. criança, se é pra morrer, é porque, entendeu? Era morredor, entendeu? Tipo assim, é que não tinha jeito mesmo. Tirando alguns muito bizarros. É isso. óbvio que existem lógico. eventos, mas são coisas muito eventuais. A criança pra morrer, cara, eu faço cardiologia pediátrica, entendeu? Tipo, a criança se morre é porque realmente essa era a melhor possibilidade pra ela. O adulto morre, sei lá, cara, respira estranho, pegou um Covid. Dormiu de mau jeito, sabe? já era, né? 30 anos. E o homem adulto? O homem adulto, cara, o que dizer sobre o homem John. adulto, entendeu? De graça. Nossa, De graça. John, você é minoria aqui, isso foi Ah. mal. Aqui é girl power, entendeu? Que foi isso, mal. gente. A gente vai fazer um podcast feminino aqui na Quietinho Merda. aqui. Falar sobre coisa boa. Mas, ô Gil, você comentou aí um pouco sobre a residência. Queria saber como foi a residência de PED. Porque só quem viveu sabe. Tem Só essa quem viveu sensação. sabe. E é muito louco, porque eu tenho um contraste muito grande de serviço vindo do HU da UFSC, Sim. onde até a nossa emergência ela é um pouco ambulatorial, É, e vai pra Unicamp, que é porreta, é faca na bota e é tu e tu mesmo e vai que vai, né? Agora, só uma história compartilhada entre mim e o John que eu quero contar pra falar sobre o que é uma residência médica. John tá tenso aqui. Uma vez... Não vou te entregar de tempo. Pior, vai ser contra mim mesma. Minha filha, minha vida é um livro aberto. Eu vou Todo mundo na argumentar residência contra pode mim auditar mesma aqui, aqui, tá ó. tudo certinho. Estava John no refeitório da UFSC, da Da Unicamp. Estava John no refeitório com cara de morto, né? Chegou a Júlia no mesmo refeitório, cara de morta. Nós dois estávamos passando no pronto-socorro. Daí eu cheguei, John, tá difícil. Não, ele me perguntou, tá puxado, pronto-socorro, né? Eu falei, nossa, John, não aguento mais, tô muito cansada, não sei o quê. Daí ele perguntou assim, que horas você tá chegando no hospital? Eu falei, tô chegando às 8. Daí ele falou, eu tô Massa. chegando às 4h30. Massa. Cara, clínica na HC, na Unicamp é
um rolê, é um ator. Puxado. Cria couro. Cria caráter. Eu também Cria. acho. Eu Mas acho que a então- Unicamp tem muito essa característica, que cria caráter nas pessoas. O Arthur, que é meu famigerado Boy. namorido, Namorado. sei lá, não sei como definir, né? Mas, enfim, o Arthur fez o Torrino lá. Cara, quem acha que a residência do Torrino é bolinho, tá muito equivocado. Os bichos trabalham assim. Eu ficava com pena dele. Na conta da residência de A ped. residência de pediatria. E aí, como é que foi? Como é que é? Onde é que você roda? Tá. O que teve de legal? O que... Eu já sou uma senhora, né, da residência. Quer dizer, quando o programa de residência que eu fiz é um pouco diferente do programa de residência atual. Porque eu fiz o último ano da residência de 2 anos. Depois de mim, então, a residência agora são 3 anos, então tem algumas coisas diferentes. Mas a Unicamp, ela tem uma característica muito proeminente, assim, que é os ambulatórios são a grande coisa da residência de pediatria. Então, tem ambulatórios de todas as especialidades, são ambulatórios de complexidades diversas, tem pacientes de todo tipo e de todo lugar. E assim como eu acho que todas as especialidades da Unicamp, tem paciente do Maranhão, paciente de Santa Catarina, vem criança de tudo que é lugar pra passar com aquele especialista que é o cara que sabe do gene, não sei o que, que para final verdade. É isso. É isso. Então, isso é uma coisa muito interessante da Unicamp, assim, porque a gente tem contato com pacientes muito complexos. E eu acho que essa talvez seja a grande coisa de fazer residência num grande serviço, assim. Legal. Eu acho que é esse contato com um grande volume de pacientes e com uma complexidade muito ampla de situações, assim. Então, pra mim, a residência da Unicamp, assim, hoje, se tem um grande ponto forte são esses ambulatórios. Tá. Que são muito complexos. Você roda neles em diversos momentos. Sim, passa no R1, passa no R2, hoje passa no R3. Legal, então, legal. E vai aumentando a complexidade do que tu atende ao longo dessa jornada. maneiro. Então, é bem legal nesse sentido, assim. Então, o que eu acho que é a grande coisa da Unicamp hoje é isso. Ponto fraco, assim, que eu posso falar da residência, não sei se já é o momento. Pode mandar ver, que é isso, que tem momento não. Tá. Então, eu acho que são 2 pontos fracos, principalmente, assim. O primeiro... Não vem se fazer de Fiuk porque não tem nada combinado aqui, cara. Vocês estão por fora? Que meme é esse? Que do nada. Queridos espectadores, espero que vocês tenham contextualização. Fiuk e Tata Werneck. A Eles briga. estão juntos? Tá, mas por que da onde tu tirou isso, João? Do nada, largou essa. Não. Deixa eu explicar aqui. Isso foi muito aleatório. Mudei muito foco. É que, só deixa eu explicar aqui pra todo mundo entender. Que eu falei pode falar, foi por isso? O Fiuk foi convidado da Tata Deu Werneck. treta grave, né? E aí deu uma treta grave, porque ele falou que isso não tinha sido combinado. E aí ela falou, não, Então, a gente não combina nada, por isso que... Vocês acham que o nosso grande interesse é medicina? A gente tava falando sobre isso antes, na verdade, cultura pop. É o grande a assunto. utilidade social. É o grande assunto. O TDAH tá reinando. Tá. Mas vamos falar sobre os pontos fracos da residência da Unicamp, que o Joe não me deixou falar. Eu acho que ele tá querendo proteger a casinha. Que ele tá querendo. Tá querendo proteger a casinha. Não. Os pontos fracos da residência da Unicamp hoje pra mim são puericultura. O que eu sei de puericultura eu não aprendi na Unicamp. Eu não tenho vergonha ou medo de falar sobre isso. Eu acho que todos os lugares têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Eu venho de uma escola, como o John falou, que a puericultura é tipo assim, ó. A base. É tudo, entendeu? A gente sai da UFSC achando que todo mundo faz aquela puericultura. Daí tu vai pra qualquer outro lugar, ninguém sabe fazer aquilo e é maravilhoso. Tá. Mas isso é interessante, né, Joe? Assim, eu fiz pediatria na UFRJ, a gente tinha puericultura, mas também não era o ponto mais forte, assim, da instituição. E é um padrão que se repete. Nas principais daqui de São Paulo, exatamente. É isso. Acho que tem um volume muito grande, acho que tem um pronto-socorro muito, cara, cansativo, muito paciente, muito gravidade. Não tem. Mas faz sentido, né, gente? Faz, total. O SUS é organizado por uma hierarquização de serviços, né? Tu vai no serviço terciário fazer puericultura, pelo amor de Deus. Mas eu sinto que isso faz falta na formação, entendeu? Também. Faz. Porque eu tenho a sensação de que eu entrei na residência de pediatria, eu já sabia que eu ia fazer um R+, porque eu já sabia que eu não tinha paciência e tal, né? Mas, de novo, autoconhecimento. Mas eu acho que a residência da Unicamp, assim como eu sei de pessoas que fazem USP, faz Paulista, faz USP Ribeirão, é uma residência que não te prepara para ser pediatra. Perfeito. É uma residência que te prepara para ser especialista. Então aquilo ali é um degrau na tua formação, entendeu? Tipo, tu tá tendo um acesso a todas as possibilidades aqui para tu escolher desse rol de especialidades que tu vai querer seguir, e aí lá é que a gente vai investir em ti, entendeu? Que daí tu vai virar o cara daquela especialidade, porque aqui tu vai ter tudo. Beleza, não acho que isso é errado, mas eu acho que do ponto de vista, assim, de formação, de profissionais, não sei o quê,
talvez as residências devessem pensar um pouco nisso, porque eu acho que faz muita falta, sabe? Eu sinto que, tipo, se eu tivesse que fazer um ambulatório de puericultura hoje, coitadas das crianças, entendeu? Tipo, eu ia saber pesar, medir, tipo assim, as coisas básicas, óbvio que tu sabe, só que é muito mais que isso. Sim. É um olhar muito sensível, é uma coisa muito... Cara, puericultura é tudo na vida de uma pessoa, entendeu? Não é só a medicina clássica, né? Você tem que saber qual a dúvida que aquela mãe tem. Livros... O pediatra, ele é duas coisas, por definição, na minha opinião. Médico de família, essa é, tipo, não tem como não ser. Sim. Porque eu falei aquela coisa da veterinária, obviamente isso é uma piada de mau gosto, mas assim, ó, a gente lida, na verdade, com as ansiedades e com as angústias muito mais da família. A criança tá correndo, não tá fazendo nada, tipo, tá Brasil, e a mãe tá lá, mas pelo amor de Deus, ele teve febre. Entende? Então, essa é a primeira grande coisa do pediatra. E aí, eu fico falando que não sou uma pessoa paciente, não sei o quê, mas isso é uma coisa que a gente desenvolve e dá muita gratidão quando tu vê que tu atingiu aquela família de uma forma... Isso é uma coisa da pediatria, assim, que é impagável. E a segunda coisa, que eu vejo isso cada vez mais, é que o pediatra é, por natureza, um professor. Não tem como não ser, entendeu? Perfeito. Porque, bom ponto. cara, tu tem que ensinar aquela família a criar uma pessoa, entendeu? Tipo, faz parte, e essa questão da orientação, do acompanhamento, isso é uma coisa meio professoral, né? E não de uma forma arrogante, eu não tô falando isso nesse sentido. Não. É realmente na origem da coisa, assim, sabe? Eu acho Legal. que são coisas que se acompanham muito. Então, na UFSC a gente tinha muito isso. Os melhores professores eram os pediatras. Não é os caras que eram mais dedicados. Era o departamento mais organizado, era o pessoal que mais se importava. Isso é frequente no internato. Claro. Muita gente escolhe a pediatria por porque conta disso. o internato foi Acho massa. que isso é um ponto importante da gente falar no podcast. Cuidado. E pode ser cilada. Exatamente. Às vezes não era amor, era cilada. E você se engana no internato, você fala, nossa, é aqui que eu quero ficar, é o amor da minha vida. A pediatria não é o seu mundinho de internato. E a gente, no internato, adora se enganar, né? Não pode ver uma cilada que a gente quer se jogar. A gente só no se internato? taca de Não, faculdade A vida. inteira. Na vida, né? Na residência a gente vai começando a ficar mais esperto. Mas na demora um Medway, gente. Opa, na Medway? O que eu tô fazendo aqui hoje? A maior chuva. Tô aqui gravando com esses dois braços. Ô, Ju, e conta rapidinho aqui pra mim. Em termos de residência, você respeitava, no geral, as 100 horas semanais? Quantas horas? 100 100 horas mais ou menos. 100 horas 1000 horas semanais era a semanais? minha. 60? 60 horas semanais? 60? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Provavelmente devia ter um padrão parecido com o meu. Estágios de horríveis, ambulatório, estágios mais tranquilos. de sim. Pronto-socorro, UTI, mais ferrados. Isso. Você rodava também em PS e em UTI? Sim, estágio de pronto-socorro. Mas a Unicamp tem uma coisa que eu achava muito esquisita, assim, porque a gente veio de uma faculdade em que tu fazia plantão em tudo o tempo inteiro, assim, né? Lembra como é que era? Tipo, dava plantão na pediatria, na GO não tava rodando na especialidade, e os residentes ficavam, tipo, o residente da pediatria tava de plantão na enfermaria, mas nunca passou na enfermaria. Então, eu achava que era assim que acontecia. E, tipo, todo mundo dá plantão no PS, era uma coisa meio... Os serviços são organizados de formas diferentes, né? Tava na enfermaria sem estar rodando na enfermaria. Isso. Na Unicamp não é assim. Tu dá plantão onde tu tá rodando. E se tu tá E, tipo assim, tem muitos estágios que não tem plantão. Então, no R1, eu passei 6 meses sem dar plantão. Não. Porque juntou todos os estágios que não tinha plantão. E daí, os outros meses, eu dava plantão, era 2 dias. Entendeu? Que delícia. E, tipo, pós-plantão só à tarde, se rolar. Então, assim, houve um momento muito horrível, que eu trabalhava muito. E houve uma época que, tipo, eu não fazia nada. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que na média, talvez respeite umas 60 a 80 horas semanais. Mas com semanas de 140 horas, com certeza, sabe? Que delícia. Mas, assim, de maneira geral, a pediatria é uma residência... dentro das residências da Unicamp, tranquila. Não dá pro cara da Unicamp, assim, num grupo de residentes, o cara da pediatria falar que é o mais cansado? Tá. Difícil. Captamos. Até porque o clima, geralmente, eu não sei como é que era lá. Eu caí nessa cilada com o John, né? Fui falar que tava cansada, ele me deu na boca. É verdade. Exatamente, chute na boca. Mas o pós-plantão fake também é a mesma coisa na clínica médica. Do tipo, tem direito ao pós-plantão, exceto se você não puder pegar. Isso! Se tiver alguma coisa pra fazer, tu vai ficar, entendeu? Aí o chefe já fala, mas é ruim, tenta se organizar. Vai deixar os outros aí na mão. A residência, gente, ela é um momento assim, ó. A residência... A gente é meio trouxa, daí a gente ia também. Eu acho que Nossa, várias vezes que eu fiquei além da hora. Nossa, eu era mestre nisso. Eu era mestre. Estágio bom, então UTI eu ficava lá igual. Não, e sabe o que? O meu grupinho, que aqui não se chama panela, né? Depois eu achei isso, descobri essa coisa lá, era tipo meu
grupo. A gente era muito brother. Panela é só daqui, né? De É São só Paulo no Eu Rio. nunca capital, ouvi só pra esse ser, eu termo. acho. Não, No no Rio a que gente chamavam não de usa panela. também, Não, Nunca ouvi isso também. não. não. Não, na UFRJ também não. Pois é. Daí a pessoa entra na USP e ela fala como se já tivesse falado panela a vida inteira, né? Tipo, nunca ouvi falar esse termo. Saiu do bootcamp, não sei como é que se fala. Bootcamp. Tem o bootcamp. É isso. Eu não fui, É não. isso, é. E aí, mas o meu grupinho, a gente era muito unido, assim, muito próximo. Então, sempre, tipo, tem alguém que tá com qualquer coisa, tem alguém que precisa ir pra não sei aonde. Cara, eu fico, eu não posso plantar, tá tudo bem, entendeu? É isso. Era brother. Mas isso faz parte do desenvolvimento do caráter também. Também. Entendeu? É tudo. Porque uma hora tu precisa. Ô, Ju, e teve algum estágio que você gostou muito mais, assim, que os outros? Teve Foi um o estágio que não Cardioped? tem mais. Não Ah, foi é? o estágio de Cardioped. Tu acha? Isso aí foi outra Outro história rolê. nada a ver Que, também. inclusive, eu já vou até antecipar. Quando acabou esse estágio que ela vai falar, Júlia foi militar no seu Instagram. É verdade. Não era estágio, tu tá equivocado. Cara, eu não... Eu já era tu chefe já lá. era chefe, é Eu verdade. já era chefe lá. Fui militar. Gente, sou vi, dessas. nunca vi um story da Júlia. Ela botou 75 vídeos em sequência. Eu fiquei lá Pontinhos. aham. Falei bem. Falou bem, falou Falei demais. bem. Não adiantou nada. Concordo. Gente, vamos parar de suspense? Não, é o seguinte, favor. o melhor estágio da pediatria da Unicamp na minha época, hoje em dia não existe mais. Tá. Que era um estágio num hospital secundário da Unicamp, chamava Hospital Estadual de Sumaré. Era um estágio em que a gente passava numa enfermaria de pediatria geral, que aí era uma enfermaria de pediatria geral mesmo, que tinha Raiz. infecção urinária, tinha criança desnutrida, criança com Acidente diarreia, escorpiônico. acidente escorpiônico, apendicite, cetoacidose. Tem isso no HC? Não tem. No HC tem fibrocístico descompensado, cardiopata em Justo. pós-operatório, tem coisas que ninguém sabe o que é, tem paciente com... Erinato. Entendeu? né? Erinato, Aquelas coisas. paciente neuropata, do não sei o que, síndrome genética. Justo. Isso aí tem na Unicamp. Lá em Sumaré, tinha criança com doença de criança. Caiu do cavalo, todo dia, TCE, sei lá, essas coisas aí que criança faz. Quebrou a fratura supracondiliana, passei a residência inteira sem saber o que era isso aí, até passar no RES. Beleza. Então, lá era um hospital de pediatria de verdade. E aí a gente passava nessa enfermaria, passava no pronto-socorro, que era um pronto-socorro referenciado, que pra mim é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque só chega em ti o que precisa chegar. Entendeu? Tipo, o paciente tá precisando de um médico. É isso. Aí ele vem, entendeu? É. Não é o paciente que tá precisando de uma orientação, de um carinho, de um abraço, não sei o quê. Não. Isso é uma coisa muito legal. Galera que tá ouvindo aí, que não tem ainda muita noção de onde vai, pra onde vai, procurem, sempre que vocês forem saber das residências, eu sempre falo isso, são coisas que eu não tinha essa percepção. Onde que esse profissional trabalha, em que ambientes ele trabalha, por quê? Porque eu fui pra pediatria jurando que, vou abrir um consultório, blá, blá, blá. Eu descobri que eu detesto Isso, duas. consultório. É duas. Então eu olhei e falei, bicho, como que eu não parei pra ter essa preocupação, sabe? E sorte que a pediatria, ela abre a oportunidade pra você ir pro PS, pra você ficar numa enfermaria, pra você atender uma UTI, pra você fazer um consultório diferente, e fazer uma sub, enfim, o que você queira, e mais uma série de outras coisas, uma Claro. especialidade muito ampla. Então saibam isso. E o segundo ponto, procurem saber o que eu falei antes, você estava falando. Onde é que o cara trabalha? Não é isso? Não, Isso foi mas a você primeira tava falando, coisa. qual foi a história que você tava... Eu alucinei aqui, viajei. Você tava falando do TCE, do... Não, das crianças do PS referenciado. Isso, Porque isso é maravilhoso, amo. muito comum de ter em algumas especialidades, em algumas... você vai fazer Serviços. alguns serviços. E isso é muito maneiro. Então, É maneiro. E tem gente que não gosta, tem gente que prefere serviço aberto, tem gente que prefere serviço referenciado. Mas é uma coisa importante você saber quando você escolher suas instituições. Sim. Procura saber qual é o volume, que tipo de coisa que chega, se é porta aberta, se é porta fechada. Isso. Enfim. É. Desculpa o lápis aí, mas eu Não. já me relembrei. Tudo certo. Eu virei essa noite. Tava voltando Duas. do Rio de Janeiro. É isso. Mas eu tava no PS. Ok. Justo. Na Mais meio justo. da síndrome gripal. Ei! Enfim, mas aí foi o RES, cara. O RES Aí depois de um tempo eu virei médica assistente lá. Foi o trabalho que eu mais amei de fazer na minha vida como médica. Foi esse o rolo que eu fiz vários stories no Instagram, porque no meio da pandemia o serviço foi fechado. E era um serviço, assim, referência para 1 milhão de pessoas, 7 cidades, blá, 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 blá. E aí, enfim, é isso, assim. Foi o lugar que eu mais amei trabalhar. Foi uma loucura virar médica assistente lá. Foi o lugar que eu mais aprendi sobre pediatria na minha vida, tanto como residente quanto como assistente. E eu sempre achava que ia ser um problema na minha vida eu ir embora daqui, porque eu não ia querer largar o RES. Não, o RES é maravilhoso. Todo mundo ama o RES. Todo mundo continua no RES, menos a pediatria. É? Uhum. Nossa, mano. Foi uma perda, assim, incalculável, eu acho, na formação do cara da Unicamp.
Aproveitando o gancho que você falou aí do fim da residência, depois que tu terminou a pediatria, como que tu chegou à conclusão de fazer cardioped, qual o caminho que tu ia seguir? Tá. O que tu levou em conta? Foi assim, ó. Quando eu entrei na residência, de novo, eu entrei na faculdade sem saber o que um médico fazia. Entrei na residência de pediatria, tinha uma ideia mais ou menos do que um pediatra fazia, que tinha a ver com o que eu tinha visto no internato. É bem aquilo que tu falou, assim, né? A grandíssima cilada. Que tu acha que a vida é aquilo lá. Eu tinha a visão do hospital infantil lá de Floripa e... Assim, o que eu imaginava que eu ia fazer da minha vida era... O hospital infantil ele tem várias enfermarias de especialidade, tem uma enfermaria de pediatria geral. Eu sou apaixonada por aquela enfermaria, tipo, aquilo lá era... Queria trabalhar lá. Aham. E eu tinha passado nos ambulatórios das especialidades, e eu tinha gostado muito de endócrino. E a mãe do meu melhor amigo lá de Florianópolis é endócrino pediatra, e eu acho ela foda, assim. Tipo, eu olho pra ela, tipo, quero ser essa mulher, entendeu? Então eu achava que eu ia fazer isso, que eu ia fazer endócrino e ia trabalhar na Eu ia enfermaria. perguntar o nome, porque ela deveria ser assistente lá. A doutora Marilza, Ah, sim. Perfeita. Sim, demais. Galera que tá ouvindo aí de Floripa, já sabem, doutora Marilza é diva maravilhosa. Enfim, mesmo. um beijo pra sempre tem doutora essas Marilza. pessoas, né? É. Isso é importante. Todo mundo... Sim, uma referência Exato. boa, assim, Quem né? tá ouvindo aí, pense quem é a sua referência. E Isso é muito importante tu olhar uma pessoa, eu acho, assim, hoje é que eu já tô mais velha, né, porque na época eu não pensava nisso, mas pensando retrospectivamente, na verdade era isso que eu tava admirando. É uma pessoa que tem uma carreira consolidada, Sim. que fez tudo que fez, tipo assim, construiu, né, deixou um legado na especialidade, no que ela fez e tal, e que que é uma pessoa que não é só médica, entendeu? Tipo Não. assim, ela é uma pessoa em quem tu pode se espelhar pra outras coisas. E no geral são pessoas... Os meus, tá? Acho que é geral, na real. Eram pessoas muito humildes. Muito. Sempre foram pessoas Aham. assim, não é aquele pavãozão da enfermaria. Não, tu acha? Tudo bem, você pode admirar o cara é foda, tem artigo publicado, tem review na não sei onde. Mas, cara, não é essa pessoa que você olha e fala, eu quero ser igual a essa pessoa. Não. Um beijo, doutora Ana Stan, que Um me beijo, influenciou a Outra. fazer clínica. Pera aí, um Outra. beijo, Dr. Clemax e Outra. PPMG. É isso. É isso. Maravilhoso. Todo mundo tem alguém assim, Todo né? mundo tem. E Mas, as enfim. pessoas você segue pro resto da vida, né? Elas te Sim. inspiram Não, diariamente. eu frequento a casa da doutora Marilza até hoje quando eu vou pra Florianópolis. Ela sabe que ela é minha musa inspiradora, então tá tudo certo. Mas enfim, cheguei na Unicamp, o primeiro ambulatório que eu passei foi o ambulatório de endócrino e eu queria me matar. Foi uma das piores experiências que eu tive, foi horrível, eu odiei. Eu achei aquilo uma merda, eu notei que eu não ia querer fazer aquilo pra minha vida. E aí, ao longo da residência, eu fiquei no perrengue do que eu ia fazer. E eu também. Tanto que eu desisti. E aí, sabe o que eu notei? Que como eu já tava entendendo que eu era uma pessoa impaciente, que não sei o quê, e aí eu entendi que eu tenho muito perrengue de fazer a mesma coisa todos os dias. Então, assim, se todos os dias eu tenho que acordar, tipo, pensando na vida do que eu achava que era a vida do médico. Ah, vou ter que acordar, tá, vou, sei lá, fazer minhas coisas em casa, aí vou pro consultório e vou ficar no consultório das 8 às 6. Cara, isso é uma morte lenta pra mim, entendeu? Daí Rotina, aí chega em casa, toma banho, não sei o que, no dia seguinte acorda, das 8 às 6 no consultório. Cara, pode ter casos interessantíssimos, pode não sei o que, só que essa repetição do negócio, pra mim, é sem condição, entendeu? Quando você tava falando, há 2 frases atrás, eu pensei, ela vai fazer UTI. Então, Mas UTI entra um pouco nisso, não, né? É não a entra mesma não. coisa. Não, mas é a mesma coisa, só que é mas aqui, não. ó. Mas é porreta. Exato. Mas você pensou. Não, aí a minha decisão era UTI. Era UTI e acabou. Tipo, eu decidi no final do tô me R1. reconhecendo. Eu vou fazer UTI, não quero escutar ninguém que vai me falar, porque eu pensei que UTI eu ia ter a maior quantidade de recurso clínico se eu fosse trabalhar numa enfermaria, que era, né, o meu pensamento inicial. Eu poderia fazer um consultório de pediatria, se eu tivesse afim, e eu ia trabalhar com paciente grave, que é o que me move, é o paciente pro qual a minha intervenção faz sentido, entendeu? Uhum. E aí, isso tem uma coisa da pediatria que as pessoas não notam, mas é assim, ó, tu ensinar a diluir leite tem um impacto absurdo. Enorme. Né? É Tu fundamental ensinar a dar no caso. vacina, cara, impacto absurdo. Mas a gente não pensa nisso quando a gente tá se especializando. Tu Sim. pensa assim, eu quero fazer a microcirurgia de laringe, não é, entendeu? É isso. Eu quero fazer Tá. ciência. Exato. É. Beleza, aí eu achei que eu ia fazer UTI. Daí eu sofri uma intervenção familiar. Porque todo mundo na minha família sabe que eu sou louca, workaholic, que eu ia me afundar na residência, eu ia ficar deprimida, talvez eu me matasse, coisas desse nível. Porque, tipo, o meu perfil é esse e eu sei que eu sou assim. E aí eu sofri uma intervenção de todas as pessoas da minha família que me falaram, cara, se for isso, tudo bem, ninguém vai, tipo, te abandonar. Mas repense. Você ainda pode voltar pra casa. Pode passar o voltar final pra de casa. semana. Mas daí, tipo assim, cara, tu já tá exausta na residência, tua vida vai ser isso. Tu acha que tu vai ficar a vida inteira dando plantão, que isso vai ser legal. Quando é que tu vai conseguir trabalhar de dia? Tipo, sabe, eu já sou uma pessoa que dorme mal, então ficar trabalhando à noite todos os dias.
isso é inviável com uma qualidade de vida do que eu espero, assim, Aham. né? E aí também, de novo, bateu a maturidade, bateu a consciência, e eu pensei, tá, então eu vou ter que achar uma especialidade que eu possa não fazer a mesma coisa todos os dias. Sim. E aí, de novo, foi uma escolha 100% racional, não foi movida por amor, paixão, não sei o que, não. Foi tipo assim, deixa eu olhar aqui quais são as minhas possibilidades, qual é a especialidade que vai me permitir trabalhar com o paciente que eu gosto e que vai me deixar fazer mais coisas diferentes. E aí eu decidi fazer cardio. E aí, puta coisa louca, eu tinha feito um estágio de cardio quando eu tava no terceiro ano da verdade. faculdade. Ó, eu acho que a Enfim. sua decisão, hoje, se eu fosse fazer um R3, seria cardio. Porque eu acho que dentro da pediatria é uma das melhores residências que tem. É uma baita. É uma baita residência. É porque eu não gosto muito de cardio. Por Não, isso que eu mas não considerei. existe uma outra coisa. Eu odiava. Cardio de adulto, pra mim, eu não vou falar minha opinião. Mas assim, né? Mas eu não gosto, entendeu? Não me dá o menor interesse. Então isso também era um contra. Engraçado, né? Porque é o mesmo coração, não? Pouco Engraçado. frequentemente, sim. Ah, gostei. Botou aqui. Maneiro, né? Maneiro. Ô, Legal. Gil, e hoje, onde que você atua? Conta um pouco, já que a gente tá falando da cardio, né? Conta do escopo da cardio e da ped também. Tá, então, hoje eu tenho 17 empregos, mais ou menos. Mentira. Eu tô terminando o fellow de ecocardiografia, né? Então tem isso. Eu dou plantão num hospital, saí do estadual de Sumaré, infelizmente, chorei todas as lágrimas possíveis e aí voltei a dar plantão de porta. Então eu trabalho no Hospital Veracruz de Campinas, que é um hospital particular, enfim. Então tem todas essas demandas ai, não chora muito, aí chega, não chora, enfim, tem tudo isso aí. O que mais que eu faço? Eu Você faço tá na consultório. Medway vamos chegar por último, que é o que mais me ocupa. Mas eu faço consultório de cardio em Floripa, uma vez por mês. E, né, vou voltar pra lá em breve. E eu estou na Medway. Sou do time de pediatria da Medway. É isso, todo pediatra é um professor. É isso. Eu fiquei com uma dúvida, você falou do plantão. Isso eu acho que é uma coisa interessante. Eu não tinha essa visão antes de fazer pediatria. Eu hoje considero a PED uma especialidade que é difícil de você se desgarrar de plantão de PED geral. Muito difícil. E como a galera tá ouvindo aqui, é uma galera que quer fazer PED, eu acho que isso é muito importante da galera ter essa noção. É uma especialidade em que a galera... E você vê, a gente tá falando de uma das especialidades que eu acho que é uma das... Assim, me corrija se eu estiver enganada. Das mais bem remuneradas, dá com menor... número de especialistas. Exato. Então você tem um mercado... Aí que tá, o mercado não é tão amplo porque não tem tanto cardiopata no mundo. Olha, 1 a cada 100. Tem razão. Ok. Mas, e assim, a pessoa pensa em cardio, pensa em neuro, que são especialidades muito quentes da pediatria, e ainda assim, existe essa dificuldade de sair do plantão. Sim. Então, eu acho que Sim. isso é interessante da galera levar. Cara, se você tá entrando na ped, saiba que você vai ficar um tempo bom dando plantão de pediatria geral, de porta, de Isso. reta. E aí, isso tu tem que pensar o seguinte, né, na minha opinião. O plantão, tu tem que entender o que o plantão vai ser pra ti. Porque, pra mim, o plantão não é um fim, entendeu? Eu não me realizo dando plantão. O plantão, pra mim, é uma solução financeira nesse momento, entendeu? Tipo assim, resolve o meu problema no que eu preciso com uma coisa que eu tenho capacidade de fazer e que eu faço sem sofrer. Tá? Mas, pra algumas Foi muito pessoas... racional isso. Nossa, ela é muito racional, eu tô chocada. Muito. Eu tô olhando John, e tu me falo, conheceu anteontem? Não, mas eu gostei do argumento. Gostei. É válido. Não conheci, não. Nossa. Pode continuar. Tô Então, aqui falando, caramba, quem nada tivesse essa maturidade lá atrás. Mas a gente demora pra entender isso, né? Porque, tipo Por assim, isso ó, serve podcast. eu lembro do primeiro plantão que eu dei quando eu era R1 de pediatria e eu fui dar um plantão, 6 horas. Cara, eu achei aquilo o maior tesão do mundo. Eu achava que eu podia viver fazendo aquilo, entendeu? Porque eu fiz exatamente o que eu fazia na residência e ainda ganhei milão. Cara, tipo assim, 1/3 do meu salário eu ganhei aqui fazendo nada, além do que eu já tô fazendo, entendeu? Uhum. Só que, na verdade, o plantão, ele é um ambiente exaustivo, é um ambiente que te consome. É óbvio que tem pessoas que, tipo, acham isso um tesão pro resto da vida. Legal, Sim. que massa esse cara, entendeu? Tomara que ele exista e que a gente não precise ficar lá no plantão o resto da vida. Mas eu acho que é importante entender isso, né? Se o plantão é um fim ou ele é um meio. Pro pediatra, ele é um meio pro cara que quer fazer outras coisas, que acho que é a maioria de nós, mas esse meio, ele é um pouco mais longo do que pro cara que é clínico, Sim. pro cara que é cirurgião, pro cara que é qualquer outra coisa. A gente fica um pouco mais escravo disso, porque a demanda, assim, a colocação no mercado de trabalho, ela é complexa, e ela, eu acho assim, pra tu... Por exemplo, supõe que eu acho que é o mais comum, assim, o cara quer ser pediatra de consultório e quer viver só disso.
Cara, existem possibilidades infinitas de tu ter um consultório bombado, de tu só atender paciente particular, de tu fazer uma puericultura de qualidade, ou mesmo de tu ser um especialista pediátrico e fazer tudo isso. Perfeito. Um consultório bombado, não sei o quê, que tu faça só o que tu quer, só atender paciente particular e dê uma assistência de qualidade. E isso talvez não seja tão demorado, mas exige um esforço, exige estudo, e essas são coisas que a residência não vai te dar. A gente não sai da residência sabendo nada sobre Preparado mercado, pra isso. nada sobre o que tem no consultório. Tu sabe quantos alvarás tu precisa para abrir um Não é a consultório? menor ideia, nunca nem entendi. Tu sabe quantos impostos tu tem que pagar? Quanto tipo de taxa? Quanto, entendeu? Tipo assim, ó, são coisas que a gente não faz a menor ideia. Outra coisa, todo tipo de segurança do ambiente que tu tem que ter, a gente não entendeu? Tu não tá preparado para isso. Então, esse momento entre terminar a residência de pediatria e entrar, realmente se colocar no mercado de trabalho, é um lugar que o plantão é a solução. Tu tá dizendo, então, que não é só construir uma casa com um quarto a mais e começar a atender. Como o John fazia, não é. Assim, talvez Como lá eu na fiz Embuia... por 8 anos lá na Embuia. Zoeira, nunca atendi ninguém. Mas isso é muito real, né? Eu acho que isso é bem interessante. Tem uma coisa legal, eu não tinha ideia. A gente ouve todo tipo de falácia sobre a PED, né? Eu já ouvi que o mercado tá super saturado. Eu já ouvi que não tá de boa. E aí a gente não sabe pra onde a gente vai. Dá pra ser PED geral ainda ou não? É obrigatório fazer uma sub? O que você acha, Ju? Cara, Tu vira Marília Gabriela. Bem Marília, Achou? né? Fala pra mim, uma cor. Júlia por Júlia. Júlia, um prato. Eu acho que se eu fosse, assim, ó, sei lá quantos anos atrás que eu... sei lá, 6 anos atrás. Se eu tivesse pensando nisso de novo e eu tivesse tomando decisões racionais, tá? Conhecendo o que eu conheço hoje, né? Tipo assim, sabendo como é o mercado, como são as coisas, todo o conhecimento que eu adquiri. Se eu fosse olhar pra uma pessoa agora que tá terminando a residência e falar, vai fazer pediatria, terminando a faculdade, eu ia falar pra pessoa já começar a pensar sobre onde ela vai querer trabalhar. Isso foi uma coisa que eu esqueci de falar também, mas na minha decisão por cardio, eu sempre soube que eu ia voltar pra Florianópolis. Então, isso pesou também, porque Florianópolis tem uma UTI pediátrica. No. Tipo, como é... Eu nunca ia trabalhar como intensivista, eu ia ficar fazendo porta o resto da vida. Então, também é uma decisão que tu tem que tomar, né? Então, assim, ó, pensar pra onde tu vai é fundamental. O que tu quer da tua vida. E, então, nesse sentido, conhecer o mercado da cidade pra qual tu vai. Às vezes a gente não sabe e a gente acaba indo pra outros lugares, né? A vida tem disso, nada é escrito na pedra, enfim. Mas eu acho que a pediatria, ela te dá a possibilidade de fazer o que tu quiser. Só precisa... Obviamente, tipo assim, nada cai no colo de ninguém. Tu não vai achar que vai terminar a residência, sentar numa cadeira e alguém vai te ligar e falar assim, chega aí fazer um consultório. Cara, tu vai ter que ralar, tu vai ter que estudar muito mais do que... É o que eu tô falando. A residência não prepara a gente pras coisas da vida real. A residência prepara a gente pra, tipo assim, a resposta imediata no pronto-socorro, tu conhecer aquela doença, pra tu conseguir reconhecer não sei o quê. Só que esse traquejo do dia a dia, isso não é da residência, sabe? Isso a gente aprende muito fora, olhando aquele cara que tu admira, conversando com ele, assistindo o teu chefe fazer uma consulta, vendo o teu colega, entendeu? É nessas coisas, assim, no Instagram. Entendeu? Tipo, pediatria, eu não sei, né? Porque isso é completamente nichado e eu sigo muitas páginas de pediatra. Cara, o conteúdo é incrível. Tem muita coisa legal, sabe? E, tipo assim, coisas que, eu não faço a menor ideia. E, tipo, aprendendo lá no Instagram. Então, tem muitas pessoas pra gente olhar e, enfim, seguir esse mercado, né? Dá pra fazer tudo. Animal. Última. Posso fazer a última? Faz você. Por favor, pode fazer. Eu não vou me meter nesse podcast de pediatria, eu tô aqui só pra fazer um glei. O John tá só ouvindo. Ele só tá falando do filme. É isso. Eu só tô aqui. O John só vem pra fazer a referência da cultura pop. Isso. Né, John? Não, Ju, agora eu queria... Vamos discutir aqui. Eu vim do Rio, você veio de Floripa. Estamos as duas em São Paulo, você tá em Campinas, eu tô em São Paulo. E não trabalhei como ped aqui, isso é importante comentar, apesar de ter muito amigo pediatra. Remuneração. Meu Deus, eu quero saber. Eu quero entender o quanto que você pode esperar ao se formar pediatra geral. Acho que sub não faz muito sentido de falar, porque cada um é de um jeito. Uhum. Dentro da carga, você faz conselho de um jeito, você faz consulta, intervenção, faz outra, faz intervenção, Exato. arritmia. Exato. UTI, Então também acho que não é muito ponto. Mas assim, pensando num ped geral. Tá. E pensando nessa vida de plantão. Quanto é que paga um plantão? Posso fazer uma consideração? Por favor. Eu acho a remuneração o maior paradoxo da medicina. Eu, como clínico, atendo um adulto de 70 a 100 quilos e ganho a metade de um pediatra que atende
uma criança de 2 quilos, vocês estão de sacanagem. John, isso não faz o menor sentido. Ou, na Não moral, faz quando eu o entrei menor na sentido. neuro... Vocês estão ganhando Peraí, dobro. tu tem que. Isso que ela faz. Tudo que tu tem que prescrever é uma ampola. A gente tem que ficar fazendo exatamente. 30 contas. Ou, e eu que tinha certeza que eu ia chegar na neuro e passar, tipo, 100 gotas de dipirona. Porque eu pesava 100 quilos, tá ligado? Assim, Porra, tu não teve nenhum Prader-Vire na residência? Não, a dipirona eu sabia, né? Ah, tá. Os outros, não. Não, é tudo uma A gente ampola, viu. um comprimido, É isso. entendeu? É isso. Não tem muita Não dificuldade tem aí, muita não. ciência, John. Não tem. Mas, volta. Tá, assim, eu acho que existe uma assimetria muito grande entre os serviços, entre os lugares, Perfeito, sim, tá? total. Eu não trabalhei como pediatra em Florianópolis, mas conversando com pessoas de lá, o que os bichos ganham lá de plantão é a metade do que se ganha aqui. O tipo de lugar onde tu trabalha faz toda a diferença. O que eu ganhava de hora plantão no Estadual de Sumaré é a metade do que eu ganho hoje de hora plantão no Hospital Veracruz. Então isso também faz Isso diferença. é muito comum, né? O que a gente mais gosta. Ah, mas olha, o que eu não paga vou ficar pior. falando sobre isso porque, assim, viúva do serviço, né? Mas enfim, é isso. Ah, eu sou suzeira, tem esse rolê todo, É isso, entendeu? eu também sou. Tá. Mas vem cá, você falou, metade é o dobro, é não sei o quê. Tu quer saber quanto? É isso, Tá. é exatamente isso que eu quero. Podemos falar em números. Devemos números, Queremos algarismos números. indo-arábicos. Até a Tá fração de centavos, por favor. Daí eu sou muito ruim, vamos ter que chamar o Arthur porque ele que faz minhas contas. Mas é assim, ó, uma hora plantão hoje, em média, paga entre 120 e 140 reais pra Aqui em São pediatra. Paulo. É. Líquido. O que dá... Líquido ou bruto, qual é a diferença mesmo? Ah. Bruto é o Meu que tu ganha Deus no do final, céu. né? Então é líquido. Eu é o falei. contrário, não, é o contrário. O O bruto... bruto é o que tu ganha no final. Não, isso foi exatamente o que você acabou de falar. O bruto É o que é entra... o sem desconto. Ah, tá, então o O líquido líquido é o quanto sobra na tua É verdade, conta. porque a liquidez, né? Ah, gente, sinceramente, eu... Mano, é pior Aqui, do ó, que eu imaginava. outro mito sobre a pediatria. Precisa saber fazer conta pra ser pediatra? Não, cara, tem tudo nos aplicativos, calculadora, pronto. Rosinha. Pode ser meio jacu? Pode, porque eu não sei fazer conta e tô aí, entendeu? Nunca fiz Esse uma é conta mito, esse é errada. mito. É mito. Mas enfim, então, líquido dá menos, né? Sei lá quanto é que desconta lá, depende se é Não, mas PJ, depende, PF, tá. Vou falar o bruto. Depende do lugar, uns 160, eu sei lugar que paga mais, assim, mas tipo, vamos na média, 120 a 140. O que dá uns 2.000 por plantão, Não. bruto. Aí cortam 1.600, 1.800 por plantão. É. No Estadual de Sumaré, a minha carteira tinha R$86 a hora, entendeu? Então, é óbvio, faz bastante Ainda diferença, assim, eu tu acho tem que que Rio de trabalhar Janeiro. muito mais. É. Pois Pede- cara, a é gente louco sente- isso. eu Eu sinto ouvi muito que isso em aqui. Florianópolis paga R$600, 2 horas de plantão, exatamente, entendeu? exato. Dá tipo R$50. Mas Clínica também gasta tinha um muito pouco menos isso, também, né? né? É. Qualidade... Depende. É verdade. Depende. É verdade. Eu não, Depende. Balneário eu não Camboriú. noto diferença entre o que eu gasto no final de semana em Floripa, que eu vou lá uma vez por mês pra atender, e o que eu gasto aqui. Talvez em Campinas eu peça mais delivery. Não sei. Pode crer. Entendeu? Mas boa, Não, eu bom entendi o ponto. que tu quis dizer. Mas E São essa- Paulo, com certeza, tipo, aluguel, muito mais caro. Isso, óbvio, né? Tem Total. isso. Mas assim, Isso eu acho que é importante ter em mente que quando você se forma pediatra, plantão é sua principal fonte de principal renda. fonte de renda. Se não a única. Sim, Então, sim. pense, a 12 está te pagando aqui em São Paulo, né? Tem lugar que paga um pouco menos, 1.400. Até, assim, dependendo da se é um plantão de UTI, você pode até ganhar mais. Se é um Não, eu tenho plantão... amigos que dão plantão de porta que paga R$2.000. Exato, exatamente. Tem isso também, entendeu? Exatamente. Depende do lugar. Tem lugares que te pagam, tipo, tu vai de uma cidade pra outra, o cara te paga o deslocamento. Enfim, Ô, tem John, todo esse caraca. rolê aí. É mágica clínica? É... Eu não sei, Claro que é. Eu achei que isso era lenda. Não. Não, essa não é uma falácia da pediatria. Mas o Não. Arthur dá plantão de clínico ainda. Olha aí, uma realidade da vida também. O Arthur é otorrino, cirurgião da base do crânio. Tamo aí ralando, ele ainda dá plantão de clínico. E ele ganha mais do que eu hoje, nas 12 horas de plantão. Como assim? Porque ele É. dá plantão num hospital que paga muito bem. Não, eu acho que Deu fica... sorte. Mas Sim, deu uma sorte. média de plantão de clínica aqui em São Paulo é 1.200, 1.350. Final de semana 1.400 e pouquinho. No máximo, assim. Choradinho. Boa, já dá pra galera ter uma ideia aí do que dá pra... Do quanto que você pode tirar formando pediatra, né? Sim, sim. Acho que- E assim, acho que aí isso é acho que tem que interessante. saber também o seguinte, né? Tu vai terminar a residência, tu vai fazer consultório popular, ou, sei lá, consultório de convênio. 40, 60 reais a consulta. Tipo, eles te liberam 15 minutos a meia hora de consulta. Isso é uma prostituição, entendeu? Pra fazer uma consulta de puericultura, enfim. Sim. Mas assim, também é a realidade. Todo mundo tem que começar por algum lugar, sabe? Tipo, tu tava Uhum. trabalhando na residência ganhando menos do que isso, Sim, total. né? Então é isso. É isso. A grana acho que é isso. Quer deixar um último recado pra galera?
dar algum recado da residência, da PED, da vida, uma lição de vida, alguma coisa que você... Risos, que cara foi essa? Você não se preparou para essa pergunta? Claro que não. Claro que não, pode falar Claro que não, vai dar asa pra cobra, doutora Joana. Ai, pelo amor de Deus. Não, acho que eu já dei várias pílulas de sabedoria aqui, hein? Acho que falei coisas boas, assim, modéstia à parte. No sentido de que eu acho que a principal ferramenta que a gente tem que ter pra fazer uma escolha correta quando a gente tá fazendo residência é autoconhecimento. Perfeito. Tanto quando tu sai da faculdade, quanto depois que tu tá na residência pra fazer os R+, e tudo mais. E, tipo assim, não existe nada de errado em tu achar que tava certo e aí, puta, tava tudo errado, vou começar de novo. Cara, isso faz parte, entendeu? É uma escolha que muda a nossa vida. A tua especialidade, ela é uma grande... Cara, é a maior parte do teu dia quando tu é médico. Porque quando tu é médico, a maior parte do dia tu tá trabalhando. Né? Infelizmente. Ou felizmente, não sei, né? Enfim, A workaholic não sabe. Não sei dizer. Mas, então eu acho que isso é o que... Eu acho que a gente tu não tem que se basear, assim, ó, na experiência do outro, ou no que tu imagina que é. Claro que as minhas escolhas foram todas feitas baseadas em coisas que eu tava imaginando, mas teve um raciocínio por trás, sabe? Teve uma racionalização mesmo, de tipo assim, onde eu quero estar, como isso vai impactar na minha vida e tipo assim, o que pra mim é intolerável. Então, pra mim era intolerável o adulto hipertenso que não toma o remédio, pra mim era intolerável um adulto falando que, por favor, não me entuba, pra mim era intolerável uma pessoa que não adere ao tratamento ou ficar fazendo consultório o dia inteiro. Essas são coisas que pra mim eram intoleráveis. Então, eu fui direcionando as minhas escolhas nesse sentido e eu acho que eu acertei todas, sabe? Tipo, eu acho que eu fui feliz em todas as minhas escolhas, embora hoje eu esteja me direcionando em sentidos completamente nada a ver com o que eu achava que eu ia fazer, né? Legal. Mas, ainda assim, essas escolhas todas me trouxeram até aqui, sabe? Então, eu acho que... E eu acho outra coisa, que a escolha do lugar onde tu vai fazer a residência, ela não tem que... Talvez não é informada o que eu quero dizer, assim, porque eu não sabia sobre a residência de pediatria da Unicamp. Eu vim porque foi onde eu e o Arthur passamos. Foi isso que aconteceu e existe uma história muito boa por trás disso. A gente decidiu fazer a Unicamp na moedinha, como é que é? Cara ou coroa. Porque era a Unicamp ou o FPR. Oi? É isso. É isso. Crianças, não façam isso em casa. Pelo amor de Deus, não. Peraí, gente, tem provas que são no mesmo dia, tu tem que tomar uma decisão. Tipo assim, tem vezes que não tem... Conversem com a galera do serviço. Não, a gente tava informado, cara, sobre tudo, e a gente não conseguia decidir. E aí era assim, ou a gente não vai fazer nenhuma das duas porque a gente é incapaz de decidir, ou a gente vai decidir dessa forma. Dúvida, ascendente em Libra? Não sei. O Arthur é libriano. Viu? É isso. Ela é uma pessoa racional, ela vai acreditar em signo. Eu sou capricorniana, mas eu sei... Claro que ela é. Olha aí, eu não Deixa eu ser acredito, nascido, mas me dizem que eu sou o protótipo da capricorniana. Mas sempre entendeu? dizem É isso. ridículo, né? Pois é isso que tem pra dizer. Mas o que eu acho não tem que ser necessariamente uma escolha informada de tudo, assim, mas tem que, tipo, tu tem que bancar o que tu tá escolhendo, entendeu? Tipo assim, deu bosta, cara, tá tudo bem. Entendeu? Tenta de novo. Bancar as escolhas é uma coisa da vida adulta muito clara. Porque é da vida adulta. Tu não tem mais uma decisão que é unilateral, assim. Tu sempre vai deixar de ganhar alguma coisa pra ganhar outra. E aí tu tem que pesar o que faz sentido, autoconhecimento de volta. Não, e sabe... Vocês vão ver. E sabe o que a gente tava falando sobre por que as pessoas saem de Florianópolis, né? Cara, muito difícil foi pra mim sair de lá. Sair querendo voltar todos os dias. Continuo querendo voltar todos os dias, mas eu não seria a médica que eu sou hoje, nem a pessoa que eu sou hoje, se eu tivesse ficado lá. E não é que lá é ruim, que não sei o quê, mas são outras experiências. E se alguém me pergunta se deve sair do serviço onde está, cara, o cara pode estar no... Você entendeu? Pode estar na USP, cara. Troca de serviço. Essa é a minha opinião. Trocar de serviço faz toda a diferença. Então, assim, essa é uma opinião talvez impopular, não sei. Mas eu... Né, nível E de evidência, a opinião da pessoa. É esse que eu tenho pra dar. Cara, animal. Porra, foi ferrado esse podcast. Foi top, hein? Ju, obrigada, viu? Abriu a temporada muito bem. Nossa, gente, começando chuva de honestidade. O que vem aí, John? É isso. Oi? O que vem aí nessa temporada? Vixe, vem Ortop, medicina intensiva. Medicina intensiva. Vem mais coisa.
Vem. Só quem Esquece. sofreu na residência, começaram devagar, né? A gente pegou Começaram só... devagar. Só os pedidos também da galera. Muita gente pedindo. pedindo. Vem aí os pedidos da galera. A gente faz o que o povo manda. É né? isso. A O voz que- do povo O que a galera não pede? Que a gente Chorando, Que a ao gente contrário. não faça sorrindo. sorrindo. Não é ao contrário, tá certo, eu pensei. Eu demoro pra essa última de Ela é editado pra bem cacete, ruim o John isso aí. sabe. Galera, era isso do nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada do Finalmente Residente. Vem muita coisa boa por aí. Sigam a gente aonde, João? No Instagram, Ou pode ser no Instagram. @medway.residência médica. É isso. E, pra quem não conhecia o podcast, sejam bem-vindos. A gente também tem um outro podcast, que é o Projeto R1 São Paulo. A pegada aqui é essa que a gente conversou hoje. Cara, vamos conhecer o serviço, vamos conhecer a especialidade, vamos falar de remuneração. E no Projeto R1 São Paulo a gente fala muito de como ser aprovado nas principais instituições de residência médica aqui de São Paulo. Então quer saber técnica, quer saber a jornada da galera que passou exatamente pelo que você tá passando agora, ou vai passar, ou acabou de passar, se por acaso você estiver ouvindo a gente, tudo tá lá. É só você procurar aonde? No Instagram. Não, caceta, João. Não, pô. Eu levantei e dei cortar, cara. Que isso? Os principais reprodutores. Ridículo. Streamings. Beleza, Streamings, gente? a gente tá no Netflix agora, né? O John tá em outro planeta. Dá uma cata a gente no Spotify. Ele tá pensando no Fiuk. Ele... No Deezer, aonde você quiser. Com essa a gente vai embora, né? Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Abraço. Beijo. Beijo, bora!